O mundo tem vivido dias difíceis. A humanidade não sabe o que fazer. Mas existe uma solução. Escute Deus. Com a palavra, o pastor Nelson Rocha. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9, conta a história de que quando Jesus Cristo, certa vez, vinha entrando na cidade de Jerusalém, ele deparou-se no tanque de Betesda com uma multidão de pessoas enfermas, com todos os mais diversos tipos de males, e entre eles Jesus Cristo encontrou um homem paralítico que havia 38 anos, e no encontro com Jesus, a Bíblia diz que Jesus lhe perguntou: queres tu ficar são? E este homem respondeu para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que ao movimento das águas me leve e eu seja curado. E o Senhor Jesus, no exato momento, olhou para ele e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Hoje eu quero dizer para você que ninguém enxerga uma pessoa doente ou alguém que está sofrendo como nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não é como nós. Ele vê e resgata a pessoa aflita, a pessoa necessitada, não importando quantas barreiras há à sua frente. Por exemplo, este homem foi resgatado por Jesus Cristo apesar da sua barreira social. O contexto do tanque de Betesda daqueles dias é muito comum, muito semelhante aos das salas de esperas dos hospitais e postos de saúde nos dias de hoje, quando faltam médicos, remédios e muitas vezes atendimento. Talvez o tanque de Betesda era até pior, considerando que ali não havia ordem de chegada, prioridade para os casos mais raros, mais graves ou qualquer outro critério. Ali era cada um por si. E como sempre, os doentes de classe rica tinham privilégios, pois podiam contratar e manter empregados para os colocar ali, até mesmo à força, nos melhores lugares, e julgá-los no tanque quando achassem que a água havia se movimentado. Quanto aos pobres, ficavam ali relegados aos piores lugares, desamparados e invisíveis. Este homem tinha poucas chances naquele contexto. Ele diz para Jesus: cada vez que eu tento entrar na água, outro doente entra antes de mim. Mas Jesus olhou para ele e o curou. Algo semelhante acontece nos nossos dias. Jesus continua resgatando pessoas inseridas nos mais diversos contextos sociais, famílias desestruturadas, miséria, orfanatos, presídios, ambientes de violência, descasos e tantos outros. Sim, é verdade, e bem verdade, que o contexto social influencia o destino de uma pessoa, mas ao contrário do que dizem, o contexto social não define o destino
de alguém, pois se assim fosse, todos os filhos de uma família desestruturada seriam bandidos, ou, por outro lado, todos os filhos de uma família estruturada seriam pessoas de sucesso. Mas não é assim que funciona. Uma família pode gerar filhos maus e vice-versa. O que define o nosso destino, especialmente o nosso destino eterno, é o poder de Deus se manifestando em nossas vidas por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus resgatou aquele homem paralítico, apesar da barreira psicológica que havia sido construída ao longo daqueles 38 anos. Ali onde aquele homem se encontrava era um lugar de muitos problemas de ordem psicológica, tais como depressão, ansiedade, solidão, dependência doentia, autopiedade e tantos outros males. Ele diz para Jesus: Senhor, eu não consigo ser curado porque ninguém me ajuda. Depois de tantos anos inerte naquele lugar, o emocional deste homem estava de mal a pior. No entanto, do seu lastimável estado psicológico, Jesus olhou para ele e o curou. A confusão psicológica de uma pessoa pesa, mas o poder de Deus pesa muito mais. Não importa em que estado psicológico a pessoa se encontra, o poder de Jesus Cristo em Deus pode alcançá-la. E por fim, Jesus resgatou este homem, apesar da barreira espiritual que estava entre ele e a bênção que ele buscava. Imagine você, depois de 38 anos esperando um milagre que nunca vinha, aquele homem já não tinha fé e nem esperança. Depois de tantos anos de decepção, esperando a visita de um anjo para mover as águas, os seus olhos espirituais estavam com que fechados, a tal ponto que nem podia ver que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, estava ali ao lado dele, o visitando. A Bíblia diz: esperança que se adia, adoece a alma. Mas Jesus rompeu também essa barreira psicológica e espiritual. Jesus olhou para ele e o curou. A cegueira espiritual é sim um elemento complicador, mas o poder de Deus é suficiente para abrir os olhos mais fechados, espiritualmente falando. Não importa o quanto uma pessoa esteja cega ou decepcionada, Jesus pode resgatá-la. Jesus rompeu a barreira da influência negativa daquele contexto social, rompeu as barreiras psicológicas que se formavam no emocional daquele homem e também rompeu a cegueira espiritual que o impedia de ver Deus. Jesus viu aquele homem e o curou. Jesus viu aquele homem e o salvou. E eu trago nesta hora uma notícia para você. Jesus, o mesmo Jesus que curou aquele paralítico, que esperou por 38 anos, ele está agora à sua disposição. Abra o teu coração, abra a
tua vida. Escute Deus. Deus tem o melhor para você. Você acabou de ouvir o pastor Nelson Rocha, da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Participe dos nossos cultos, todos os domingos às 9h30 da manhã e às 18 horas. Quartas-feiras às 9 da manhã e às 8 horas da noite. E aos sábados às 20 horas. Igreja Unida, Rua Mangaratiba, 189, bairro São Geraldo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você será muito abençoado. Uma bênção espera por você.